Dá uma olhada nesse problema aí. Problema difícil de refração, caiu na FUVEST 2019. Ele conta a história de um grupo de 3 amigos que vão acampar, não levaram fósforo. Então, para acender o fogo e fazer o almoço, eles resolvem improvisar. Como que eles improvisam? Eles prendem um pedaço de filme plástico transparente num aro de cipó. Bem problema de escoteiro, né, pessoal? Daí eles colocam um pouco d'água sobre o plástico, formando uma poça de aproximadamente 14 centímetros de diâmetro e 1 centímetro de profundidade na parte mais profunda, cuja forma pode ser considerada aproximadamente uma calota esférica. Daí, quando o sol está a pino, o que acontece? Os raios de luz atravessam esse sistema improvisado, né, e convergem para um ponto onde eles colocam palha seca para que pegue fogo. Bom, primeira coisa que você precisa saber o que é uma calota esférica. Calota esférica é como se fosse um pedaço da casca esférica. Já viu quando você está descascando laranja, que ela está descascada, que você arranca aquela tampinha assim, né? Aquilo ali pode ser também considerado como aproximadamente uma calota esférica. Forma geométrica de uma lente cuja uma superfície é plana e a outra superfície é convexa. O problema dá uma série de informações. Ele dá, por exemplo, o índice de refração da água e ele dá uma equação que a gente chama de equação de Rayleigh ou equação dos fabricantes de lentes. A equação para esse caso aí, de uma lente, que esse sistema virou uma lente convergente, plano convexa. Se a lente é plano convexa, a equação de Rayleigh fica desse jeito aí que está dizendo o problema, tá? Eu falei que era um problema de escoteiro, não é? Olha, realmente, no Home Physics a gente valoriza sempre tudo aquilo que você aprendeu na vida. E se alguém aí já foi escoteiro ou gosta de acampar, de fazer trilha, já fez ou já viu em algum lugar esse experimento com a lente que a gente filmou em casa. Ó. Dá para fazer em casa, dá uma olhadinha aí. Né? Eu peguei uma lente, na verdade 4 lentes ali disponíveis, peguei uma. Um dia de sol a pino, pode ver pela minha sombra, né? No Rio de Janeiro, quente pra caramba. Dá para fritar um ovo no asfalto, pessoal. Então, aí a gente faz com que os raios de luz convirjam para um ponto. Nesse ponto a gente coloca palha seca e olha lá o que acontece. Pega fogo. Né? E a gente consegue medir essa distância aí. Com uma régua a gente mede essa distância. Anota esses dados e matematiza o problema, faz a modelagem matemática do problema, que é uma das coisas que a física faz para poder entender a natureza, o cosmos, o mundo material. Bom, o problema deu essa equação aí. Está escrita lá, porque é uma equação que pouco cai, uma equação que muitas vezes os alunos nem estudam ela na escola, porque não dá tempo, né? Mas a equação de Rayleigh dos fabricantes de lentes, na nossa escola você vai aprender. O que o problema não te deu foi essa outra equação aí. A equação dos pontos conjugados de Gauss, que relaciona a distância focal de uma lente, parâmetro fixo, com a distância da imagem até o centro óptico da lente e a imagem do objeto até o centro óptico da lente. Então, distância focal P, distância da imagem P', distância do objeto P. Essa equação, sim, você já deve ter estudado, se você já fez o ensino médio. Se não fez, me pede que eu te ensino ela aqui, online, gratuito, mas tem lá no curso também, no Home Physics. Essa equação de Gauss, super importante para as lentes e para os espelhos esféricos. Tá? Por que essa equação é importante? Porque ela dá uma informação para a gente super útil para resolver o problema. Porque o que a gente observa aí é que essa lente, ela conjuga lá onde está a palha uma imagem do Sol. Entendeu? É a imagem do Sol, em última análise, é o que está produzindo ali, naquele ponto onde a gente coloca a palha. Tá? Mas como a distância do Sol é tão grande, aquele P, que é o objeto, né? Ela é muito grande em relação
a lente. Então o que acontece? Esse P aqui, ele fica muito grande, 1 dividido por algo muito grande, vai dar 0. De tal forma que a gente fica com a equação que 1 sobre F é igual a 1 sobre P', ou seja, a gente chega na equação de que a imagem do Sol ela é conjugada bem no foco da lente. Isso é importante. Por quê? Porque lá no problema, vamos voltar para o problema, eles constroem aquele sistema de um aro de cipó com filme plástico, enchem d'água, formam uma lente plana convexa, os raios de luz do Sol atravessam e convergem para um ponto. Como o Sol está muito longe, a imagem dele é conjugada no foco. Pronto. Qual é o problema agora? Bom, a gente tem que determinar esse raio. A gente tem que calcular o foco, porque é a distância focal onde deve ser colocada a palha, né, em relação a essa lente que foi feita. O problema dá para a gente o índice de refração, aquele N ali que é 1,33 para a água. A gente tem que calcular o R. Aí é que vem o perigo, porque muita gente acha que o raio é do aro de cipó, desse aro de cipó. Não é do aro de cipó. O raio que entra naquela equação de Rayleigh é o raio da esfera que gera a calota esférica. É da esfera de onde saiu a calota esférica. É aquele raio ali que está em vermelho. Ó. É ele que a gente tem que determinar. Aí tem um problema a mais, uma dificuldade a mais. Como é que a gente vai determinar esse raio? Ele é uma incógnita. Bom, eu sugiro que você pense um pouco aí, dá uma pausa no vídeo, mas eu não vou demorar não. Eu vou dizer para você que a gente usou a trigonometria. Porque ali tem um triângulo retângulo, né? Eu posso achurar esse triângulo retângulo aqui, ó. Onde a hipotenusa é o próprio raio. O cateto oposto a esse ângulo aqui é o raio do aro do cipó, que vai dar 7 centímetros. E esse outro cateto aqui é o raio menos o 1 centímetro ali da profundidade. Com isso, a gente vai montar uma equação do Teorema de Pitágoras, com uma incógnita só, a gente consegue resolver matematicamente esse problema de achar o raio. Não é o problema todo ainda, tá? Bom, a gente fez essa conta, né? O Teorema de Pitágoras ficou desse jeito aí, achou 25 centímetros para o raio. Espera aí que não acabou o problema. Não acabou ainda não, porque agora a gente vai pegar lá aquela equação para o foco, resultante da equação de Rayleigh dos fabricantes de lentes e da equação de Gauss dos pontos conjugados, juntou as duas, pegou essa equação para o foco aí, né? Faz a substituição, fica tudo em centímetros, né? 25 que divide 1,33 menos 1. Tem que fazer essa conta, uma dificuldade a mais, tá? Bom, se você for aluno Home Physics, a gente está sempre te ensinando a fazer contas mentalmente, né? Então vamos lá, vamos fazer essa conta mentalmente. A gente tem aí 25 dividido por 1,33 menos 1. Vamos subtrair 1,33 menos 1, vai dar 0,33. Então vai ficar 25 divididos por 0,33, que em forma de fração são 2 sextos. Então fica 25 dividido por 2 sextos. Ou seja, 25 vezes 6 dividido por 2. 25 vezes 6 é 150. Dividido por 2 dá 75, gabarito letra A. Não tem mais slide. É isso, pessoal. Sempre que a gente vai ensinar alguma coisa no Home Physics, a gente concretiza isso. Esse problema difícil, mas muito interessante. Tem alguém aí que já foi escoteiro? Comenta aí. Ó, se você conhece alguém que se interessa pelo nosso conteúdo, pela forma como a gente ensina, caminha para essa pessoa, pede para seguir a gente aqui no YouTube ou no Instagram, @home.physics. E sexta-feira agora, dia 14 de julho, às 18 horas, a gente vai ter um webinário Como Conquistar Metas Elevadas. Eu vou estar lá te ensinando tudo o que você precisa fazer, como você precisa fazer e de que forma você
coloca isso na sua vida para conquistar metas elevadas, porque esse é o nosso diferencial. A gente sabe tudo que você precisa fazer, tanto no desenvolvimento técnico quanto humano, para poder conquistar as suas metas. Tá bom? Um abraço!